É realmente seco o deserto do Saara? É, mas embaixo tem água. Oi, eu sou o Michael. E eu sou a Simone, e nós somos o Vivendo Viajando. Nós já viajamos juntos para mais de 50 países e por isso criamos esse canal. Para compartilhar com você todas as dicas e experiências que tivemos e assim te inspirar a viajar mais. Nessa série especial, iremos te apresentar tudo o que você precisa saber sobre o Marrocos. Fique com a gente até o final. Olá, é muito bom ter você aqui conosco novamente. Nesse vídeo traremos alguns mitos e verdades sobre o Marrocos. Esses mitos e verdades são baseados em coisas que a gente ouvia e lia quando a gente estava começando a pesquisar sobre informações sobre o Marrocos, quando estávamos começando a planejar nossa viagem. Então talvez algumas coisas você nunca tenha ouvido falar, mas é bom a gente comentar aqui para te preparar para uma futura viagem. Esse vídeo faz parte de uma série sobre o Marrocos, então continue assistindo esse vídeo e muitos outros que vamos publicar aqui. E o primeiro mito é verdade. Faz calor o tempo todo no Marrocos? Sim. É um mito, porque a gente passou frio. Isso é Passamos verdade, passamos frio, sim. Nós fomos no finalzinho do inverno e uma semana antes de irmos, teve uma nevasca nas montanhas, no famoso Alto Atlas, que até impediu a passagem de todo mundo. Então lá tava frio e no deserto também de manhã e no anoitecer tava bem friozinho. Então vamos botar uma calça, um casaquinho para você se proteger e evitar de ficar tremendo lá. Lógico que a situação quando você vai no verão é totalmente diferente, mas não custa ter um casaquinho leve ali para se proteger. A gente foi em fevereiro, então só para você se situar aí, fevereiro, janeiro também, dezembro, talvez novembro, realmente faz um friozinho. Tem cobra e escorpião no deserto do Saara? Não sei, não vi nada. Isso é verdade, gente. Tem sim, eu perguntei pro guia e ele falou que tem. Contudo, porém, entretanto, não vimos nada. Segundo ele, a cobra e o escorpião, eles sentem a vibração do movimento e eles vão no sentido contrário. No caso, eu não deixei o meu calçado para fora do acampamento, né? Evitar. E eu também dei uma conferida, porque o escorpião ali não é nada bem-vindo, né? Antes de calçar o meu tênis. Mas não vimos nada, então acho que tudo depende de onde você vai estar. E esses guias, eles geralmente são guias berberes. Os berberes são povos antigos, originários mesmo daquela região. Povos que vivem no deserto, sempre viveram. Então eles realmente sabem como é o deserto do Saara. Independente se você está no acampamento ou lá no meio, lá bem no deserto, lá bem longe, eles realmente conhecem. E uma coisa interessante, é realmente seco o deserto do Saara? É, mas embaixo tem água. Ele falou que pouca gente sabe, cavando ali alguns metros, 4, 5 metros, você vai encontrar água. É por isso que eles vivem lá no deserto, por isso que eles conseguem se manter por um bom tempo, porque eles conseguem encontrar água. Mas não é qualquer pessoa, tá? Não vai chegar lá, se você for fazer esse passeio e começar a cavar para tentar achar água. Eles sabem o local correto. Se você quiser ajuda, quiser alguma dica, pergunta para algum deles, tá? Não vai sair cavando lá, porque é capaz de cavar metros e metros e não achar nada. Agora vamos voltar para um assunto um pouco polêmico. E a imigração é assim restrita, difícil? Eles pedem muitas informações? Depende. Com a gente não. Com a gente foi bem tranquilo. Mas a gente tinha todos os documentos necessários, né? A gente tinha seguro, viagem, nós tínhamos passaporte com validade, com 2 folhas também em branco. No mínimo, né? No mínimo. Nesse momento, nenhum dos dois precisava de visto, então brasileiros não estavam precisando de visto. E a gente também tinha endereço do hotel que nós íamos ficar, quantos dias. Passagem de volta também. Passagem de volta, estávamos vacinados também, caso perguntassem. Enfim, estava tudo certinho, mas lembre-se de conferir a documentação necessária quando você vai viajar. E com isso, você evitaria algum tipo de dor de cabeça. Pra gente foi bem tranquilo. Talvez alguém tenha passado uma situação diferente na imigração, mas a gente achou bem tranquilo. Inclusive, achamos eles bem solícitos, brincalhões e atenciosos. Essa aqui é uma coisa
muito interessante. Tem papel higiênico em todos os banheiros que você vai? Papel higiênico, né? Não tem? Isso é um mito com uma verdade. Nós encontramos sim papel higiênico na maioria dos banheiros nos quais fomos, porém, alguns lugares eles cobram para você usar esse papel higiênico. Não sei se cobram papel higiênico ou cobram para usar o banheiro, eu não consegui decifrar muito bem. Mas então a dica é sempre tenha um papel higiênico, um guardanapo, qualquer coisinha ali com você para evitar. Porque, né, a gente acaba não entendendo o idioma, não sabe o que eles estão falando. No máximo que acontecer, você vai ficar ouvindo alguns xingamentos sem entender nada. Eu achei, na verdade, que essa história do papel higiênico é mais relacionada à pobreza local, porque, claro, se você entra num restaurante, entende-se que dentro do restaurante tem um papel higiênico, que a pessoa que está lá é funcionária do restaurante. Porém, como é um país humilde, pobre, é uma chance de alguma outra pessoa ganhar alguma renda extra, ou seja, ela está lá o restaurante, o banheiro é do restaurante, mas coloca uma pessoa lá para cuidar do banheiro e não, a gente não sabe se ela ganha salário ou não, mas com isso ela tenta ganhar um pouco mais, porque o salário mínimo deles é bem baixo. Então a gente realmente experimentou situações diversas, situações que a gente ia para o banheiro do restaurante, que estávamos almoçando, e ninguém pedia nada, tudo, tinha um senhorzinho lá limpando, bem tranquilo, tinha lá a cambuquinha dele, lá o potinho dele para você botar umas moedinhas. Então ele não te pedia nada, super limpo o banheiro, bem tranquilo. Outra experiência também num restaurante, uma lanchonete, já chegava na porta do banheiro lá, todo mundo consumindo, tá? O cara já pedindo dinheiro, já dando papel, 2 folhinhas de papel, já pedindo dinheiro. E eu falando, não vou dar. Já saí entrando. Falei, não quero papel não. Se pedindo de maluco, né? Já saí entrando, estava um pouco apertado também, já saí de volta lavando a mão, nem dei muita atenção. Mas esse cara, no caso, foi um pouco rude. Então depende muito, vejo mais como uma necessidade de ganhar mais dinheiro. E também lembre-se que papel higiênico é algo comum para nós, mas pode ser considerado como luxo para outros países e nacionalidades. É verdade que existem uns domadores de cobra no Marrocos, no Marrakech? Sim, existem. E uma coisa interessante, é verdade ou não que eles colocam a cobra no seu pescoço? A gente estava pesquisando também e a gente via que eles pegavam a cobra e botam no seu pescoço. Se você está lá andando de bobeira no meio da praça, tá, você pode ter um pouco de atenção, porque senão vê um cara desses aí e bota no seu pescoço, até um macaco também, que tem uns macaquinhos que eles infelizmente deixam na coleira, tudo para chamar atenção. É uma forma deles ganharem dinheiro também, uma forma bem errada na nossa opinião. É cultura, é local, tudo, mas esses domadores ficam lá domando as serpentes, botam lá no seu pescoço e tentam muitas vezes tirar dinheiro de alguma maneira. Tipo, vem um que está junto lá, pede dinheiro, depois vem outro, fala que você não deu dinheiro, pede dinheiro também, depois vem outro, fala que não recebeu dinheiro, você aí fala, não, você não pagou. Então fica aquela galera te pedindo dinheiro, tudo faz parte de um complô contra turistas. Então fique atento com os domadores de cobra da praça, fique atento com o pessoal que fica com os macaquinhos acorrentados, infelizmente, na praça Jemaa El Fna, que é a praça central ali, onde acontece muita coisa em Marrakech, que você pode cair num golpe às vezes. E o chá de menta, que é servido por todo o Marrocos como uma forma de receber seus convidados, é super doce? Não, achei amargo. Ele é super forte, isso é verdade. E eu não achei doce não, a gente provou um doce e um sem açúcar e eu achei ok. A gente toma chá sem açúcar, né? Então não deveria de achar super doce, não achei não. Achei normal e gostoso tomar um chazinho. Preciso comprar na internet, se eu não comprar na internet eu vou estar perdida. Depende, a gente fez um tour, então no tour tinha a van, que dentro da van, que a gente estava o tempo inteiro se locomovendo, então lá tinha internet, funcionava muito bem, tá? Mas alguns locais, por exemplo, no deserto do Saara, que a gente acampou, tal, a internet era bem fraca, mas não precisava, né? Você tem que aproveitar o deserto, a experiência, mas depende muito. A gente usou a internet só um dia, quanto a gente gastou?
€20, gente, foi. E assim, foi mais para Marrakech mesmo, mas quando nós não temos internet, nós fazemos o download do mapa do país, da cidade que a gente tá, para usar o Google Maps offline, sem internet. Então, antes de sair do hotel, nós ligamos o GPS ainda com Wi-Fi. Então, dessa maneira, a gente tem acesso ao mapa e sabe aonde está, né? Em qual rua você tá. E como eu sempre marco as atrações, eu sei mais ou menos se eu tô perto ou longe da atração que eu quero ir. Não tem como colocar deslocamento, por onde eu faço, como é que eu faço para ir do ponto A ao ponto B. Isso não dá para pesquisar, mas pelo menos eu sei mais ou menos perto da onde eu tô, que facilita muito. Então, no nosso caso, com a nossa experiência, achamos desnecessário ter comprado o chip da internet, por conta do tour que tinha Wi-Fi o tempo todo. É realmente barato visitar Marrakech? Eu acho que é verdade, sim. No nosso tour, eles recomendaram €200 por pessoa. Em quantos dias isso? Isso para 6 dias, mais ou menos, né? Nós gastamos €200 para os dois, mais o tour, né? Que o tour é separado. Então, deixar aqui voo, essas coisas estava separado. Então, assim, só a questão de alimentação, essas coisas, entrada num local, as muambinhas que a gente comprou pouquíssima coisa. Pouquíssimo. Se você vai comprar muita coisa... Mais roupa, essas coisas, tapete. O famoso tapete, cara. Tem que levar um pouquinho mais de dinheiro. Mas desses €200 sobrou ainda no final, que nós convertemos de dirham, fizemos o câmbio de volta para euro. Então fica a seu critério, né? Mas para nós foi o suficiente. Consigo me virar apenas falando português no Marrocos? É um mito e uma verdade. Por que é um mito? Porque no Marrocos eles falam árabe e muitos deles falam berbere também. É o idioma do povo antigo, o idioma do povo que vive no deserto. Mas o oficial mesmo é o árabe e o francês. Muita gente fala francês, mas se você for mais para o interior, uma coisa interessante que não é todo mundo que fala francês não, tá? Então é árabe mesmo. Algumas pessoas falam um pouquinho de inglês, algumas pessoas falam um pouco de português. No nosso caso, a gente fez um tour. Como é um tour que atrai muita gente que mora na Irlanda moram muitos brasileiros. A gente mora aqui hoje, a gente sabe disso. Então é um tour que com certeza lida com muitos brasileiros o tempo inteiro. Então eles já foram desenvolvendo o idioma português e tal, muitos falam muito bem, alguns outros falam um pouquinho, mas entendem o que você quer. Então é bem fácil se comunicar. Mas não é todo o tour que tem isso, e não é em Marrakech inteiro, principalmente no Marrocos inteiro que tem. Então a gente recomenda que você fale pelo menos o básico, entenda também de inglês, que aí você consegue se virar bem. Se no seu tour você não tem certeza, pergunte, que muitas vezes o seu tour oferece isso também, um guia que fale português. Posso usar qualquer roupa no Marrocos? Isso é um mito, né? Lógico, o Marrocos é bem turista, está muito aberto para receber estrangeiros e tudo mais. Porém, nós precisamos lembrar que nós estamos visitando o país, que é uma cultura diferente do que a nossa, e eu acho assim válido e importante você respeitar isso, porque afinal você vai estar lá só por 5 dias. Qual é o problema de você modificar um pouco as suas vestimentas, né? Ou então não é nem modificar, se adaptar. Então lembre-se, né, de usar roupas largas, uma calça principalmente que cobre os joelhos, ou uma saia longa, uma camisa larguinha que cubra os ombros e que não seja decotada. Então, assim, você não precisa comprar a roupa tradicional deles, mas precisa se adaptar um pouco. Muitas mulheres usam regata e usam lenço para cobrir o decote e principalmente os ombros. Mas eu não usei isso porque eu não tenho o costume de ficar segurando o lenço e tudo, eu ia deixar cair, ia tirar, enfim. Então, na dúvida, eu usei uma blusinha de manga curta, normal, sem decote, uma calça longa e larga, e deu tudo certo. Esperamos que tenha gostado desse conteúdo e dessas informações sobre o Marrocos. Acompanhe nossa série completa sobre o Marrocos aqui.
no nosso canal, no nosso podcast, no Instagram. E com certeza vai ter muito conteúdo interessante para você ver. Então aproveite e deixa um comentário aqui para nós. Curte esse vídeo, se inscreva no canal, que a sua participação é muito importante para nós e ajuda o nosso canal a crescer. Um grande abraço e a gente se vê em breve. Tchau! Tchau!